Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso Clube do Livro, Família Digitais. Demorou, mas saiu. Sim, eu sou enrolada, não estou enrolada, tá, gente? Eu sou enrolada, sou uma pessoa enrolada. Eu sou enrolada. Quer dizer que eu me enrolo. Vocês entendem o que é isso? Eu me enrolo nas coisas que não é pra se enrolar. Bom, um breve comentário aqui sobre o livro. Eu tô aí pela metade, preciso dar uma aceleradinha pra gente conseguir completar esse mês aqui o Clube do Livro. Mas uma coisa do livro é que ele traz, ele não é uma enxovalhada de crítica, tipo, não faça, não faça, não faça, ou faça, 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 você está super errado. O que ele traz é, entenda a tecnologia, entenda o que é isso, entenda a internet, saiba onde você está se enfiando e onde você está enfiando seus filhos, para você poder escolher de forma livre, né, aquilo que você vai fazer. Isso é que eu acho, assim, fantástico. É aquela coisa, assim, ele ilumina, né, a verdade, ela ilumina nossa inteligência, né, e a partir do momento que a nossa inteligência é iluminada, a gente convida a nossa vontade a fazer o que é bom, né. Então, eu acho que isso é muito... esses livros dessa coleção do Colégio Solar, mas os livros da Quadrante em si, da editora Quadrante, eles trazem esse funcionamento. Mas esses daqui da coleção Solar, da coleção, na verdade, Família e Educação, pra mim, eles são, assim, eles realmente fazem esse serviço, tá? Então, por favor. Vamos começar. A gente vai fazer o capítulo 2 e 3 hoje. E o capítulo 2 é em suas telas, as novas tecnologias, né? Então, aqui ele diz que o conceito de novas tecnologias, ele é tão amplo quanto confuso, né? Toda técnica inovadora é altamente rotulada no âmbito social como nova tecnologia. No entanto, aqui a denominação de novo não corresponde ao significado de novidade no dicionário, e sim a novidade quanto ao impacto que tem sobre as atividades humanas ou cultura. Então, aqui quando eles inserem nova tecnologia, na verdade é o que vai impactar a nossa atividade humana e a cultura. Lembra que lá quando a gente fez o primeiro vídeo, ele fala sobre isso, que a tecnologia ela já faz parte da cultura, porque ela modificou o modo de viver do indivíduo, do humano, tá bom? Então, essa nova tecnologia é nesse sentido, como é que vai impactar nas vidas humanas, tá? Nós nos referimos ao longo deste livro essas últimas chamadas socialmente, que é tecnologias da informação e da comunicação. Então, aqui ele quer falar sobre a tecnologia da informação e da comunicação. Por quê? Porque novas tecnologias pode ser também um avanço das ciências médicas, da física, da química, entendeu? Isso tudo é nova tecnologia, tá? Tecnologia, ela não tá necessariamente no computador em si, mas é algo que facilita a vida do homem, o que vem impactar nessa atividade humana, tá? Eu acho que a gente já falou sobre isso no primeiro vídeo. Então, é só para definir que ele, aqui especificamente, ele não vai falar sobre todas as novas tecnologias. Ele vai falar sobre a tecnologia que é específica da informação e comunicação, que ele usa a sigla TIC ou só TI, que é o mais conhecido, tá bom? Bom, temos... Com essas novas tecnologias, né, vindo, ele fala que a gente tem que... temos que aprender a viver nesses bastidores. E isso exige de todos nós um processo de adaptação, com exceção dos nativos digitais. Lembra que ele explica a diferença da sua relação com a tecnologia sua, que eu digo assim, nossa, né? Dos seus filhos e dos seus pais. E a criação de uma nova cultura, né?
que essa tecnologia vai trazer. Então, a criação de uma nova cultura que, a partir que a partir da anterior, né, a gente não pode depreciar a anterior, que acolha as novidades e reformule-as e as coloque a serviço do homem. Então, o que ele está falando aqui? Da forma como a gente recebe essas novas tecnologias, né? Que vai ser um processo de adaptação e junto disso vai ser uma criação de uma nova cultura, ok? Só que isso não pode depreciar a anterior. Você precisa acolher essas novidades e reformular, e que essas novidades elas estejam a serviço do homem. Que elas sejam um meio e não um fim em si. Tá bom? Aí, ele fala aqui, né, lembra que a gente, nos bastidores, vai ter que, né, se adaptar. Então, mas quem são os atores? O elenco dessa história. No ambiente familiar, as estrelas principais são os pais da tecnologia, né, gente? Então, vamos lá. A gente tá pensando que dessa história, a sua relação com a tecnologia, né? Como é que isso funciona? Então, quem são os atores, o elenco dessa história com a tecnologia, né? Então, no ambiente familiar, as estrelas são os pais. Um jovem, quando se trata de um jovem ou de um jogador de videogame, tá? Mesmo que o jovem ou o jogador de videogame seja a pessoa em si, né, que esteja fazendo o ato de lidar com a tecnologia, os protagonistas dessa história continuam sendo os pais. Entendeu? Os responsáveis continuam sendo os pais. Mesmo que quem vai usar a tecnologia vai ser o seu filho, tá bom? Esses protagonistas, né, que são os pais, eles devem ser avaliadores de medidas e catalisadores das atividades dos seus filhos. Então, se seu filho joga videogame, se ele usa o computador para fazer trabalho da escola, seja o que for, os pais, eles vão ser os avaliadores disso. Então, seu filho quer jogar um jogo. Então, você vai avaliar, você que vai fazer isso, né? Você que dá o tom, você que dá o critério. Não adianta deixar isso com seu filho. O que acontece, minha gente? A criança, ela não tem... a criança e mesmo o adolescente, eles ainda não têm toda a base de conceitos formada. Isso quer dizer o quê? Que o critério deles ainda não é muito consistente. Por isso que a gente precisa ajudá-los nessas escolhas. Pode parecer que o fato de fazer isso vai ser algo muito arbitrário e que você, na verdade, está manipulando e monopolizando o seu filho. Mas preste atenção numa coisa. O elefante, quando nasce, né, ele já sabe o que ele precisa fazer até uma certa idade. A formiga, o peixinho, o leão, o cachorro, todos os animais, eles já nascem meio que sabendo o que vão fazer pelo resto da vida, né? Eles têm ali lá um tempinho de aprendizagem de algumas outras coisas que eles vão precisar amadurecer, mas é muito rápido, né? Então, um elefante, você já, sei lá, não sei se é assim, tá, gente? Mas vamos dizer que em 2 anos ele já não precise mais, ele já saiba tudo que ele precisa saber para ser um elefante. O cachorro, ele já, em pouco tempo, né, já de filhotinho, ele já sabe tudo que ele precisa saber para ser um cachorro. O ser humano não é assim. Ele não nasce sabendo tudo o que ele precisa ser e quais são todas as potências que ele pode atingir. Porque são muitas potências, né? E tem além de tudo, essas potências, elas são aperfeiçoadas o tempo inteiro, melhoradas e aperfeiçoadas, diferente dos animais. Por isso que
Por isso que o humano, quando nasce, vive com um adulto, não mora sozinho, porque necessita, desde que o mundo é mundo, entendeu? Desde que o mundo é mundo, isso acontece. É por isso que ele diz, tá? Então, vamos continuar. Aí ele fala que isso no ambiente familiar são os pais e no ambiente escolar, né, é o colégio, os professores e a escola que se tornam responsáveis pelo que acontece na sala de aula e pelo tipo de informação que é compartilhada ali, tá bom? Os pais continuam sendo sempre as primeiras estrelas, porque eles decidem o tipo de educação que querem proporcionar aos seus filhos, tá bom? E as escolas, os professores, eles são secundários dentro dessa história que a gente tá aí contando da relação com a internet, tá? Vamos lá. Nesse filme, alguns atores que são os figurantes. E aqui, que são os serviços das tecnologias, tá bom? Alguns são os agentes revendedores que influenciam tanto o consumo do conteúdo informativo como o modo que ele é consumido. Então, esses são os figurantes desse filme aí, da relação com a tecnologia. Aí ele fala, né, que aonde é que se encontra isso, né? Nos sites, blogs, lojas virtuais, sites de jogos, redes sociais. Isso tudo, né, os influencers, eles são os figurantes dentro dessa história com a relação com a tecnologia. Preste bem atenção. Se esses que são figurantes, eles não estão exercendo o papel de protagonistas que deveria ser o seu papel. É isso que ele traz à consciência, que eu acho assim super, super, super legal, muito interessante o texto aqui do autor, né? Do Alfredo. Então, vamos lá. E os jovens, que papel eles representam, né? Eles são os espectadores. Mas não são espectadores passivos, eles são ativos e profundamente receptores de tudo que ocorre na tela com a qual eles interagem. Sofrem as influências e as pressões em vários âmbitos, tanto exteriores como interiores, ao se relacionar com as tecnologias, tá? Do exterior, né? Eles são influenciados por todos os atores do elenco, os figurantes, os principais, os secundários. E no interior, depende do nível de instrução, né? Das virtudes humanas que essa criança vai ter, né? Que esses jovens vão ter, a confiança desses jovens nos adultos. Então, a afetação interior, ela vai depender muito mais desse jovem, de como foi a construção e a educação desse caráter, como está sendo, na verdade, porque ele está em construção, isso, tá bom? A princípio, né, ele fala assim que o jovem pode... A princípio parecia que o jovem era o protagonista dessa história, mas não é assim. Ele é, antes de tudo, receptor da atividade de outras pessoas. Então, desses atores todos, ele é o receptor dessas atividades que a gente tem. Não é ele o principal, ele é um mero espectador do que está acontecendo, justamente por aquela questão da formação de conceitos, né? Por isso, deve-se impor limites aos jovens. E limites, lógico, razoáveis. E aí ele diz que é um duplo sentido esse limite razoável, né? Para fazer com que o menor raciocine, de acordo com a idade, né? Que não sejam tão abusivos e nem tão leves. Na prática, que na prática se tornem inexistentes. Então a gente não pode... O limite ele não pode ser tão grande que esse jovem não consiga raciocinar, e também eles não podem ser tão leves a ponto de não parecer que tem nada, né? Precisa haver um sacrifício, precisa haver um certo desconforto, um incômodozinho ali, tá bom? Como conseguir isso? Como sempre, é necessária a instrução dos pais, professores e, naturalmente, dos menores. A chave do consumo razoável da tecnologia reside no exercício da prudência. Ele fala o atrezo, né? A especificidade de cada meio.
né? Então, cada meio de comunicação, tecnologia, serviço tem a sua idiosincrasia. Devemos conhecer em alguma medida para saber o que oferecem e o que pedem em troca. Então, todo esse meio de tecnologia da informação e da comunicação, ele tem a própria forma, né, de se relacionar. E aí, qual é a nossa obrigação como responsáveis por esses jovens? É conhecer de alguma medida, né, para saber o que eles oferecem e o que eles pedem em troca. Porque senão, a relação, ela fica unilateral, tá bom? E o jovem, né, aí jovem, criança que a gente tá falando isso, ele não tem essa habilidade para conseguir, e às vezes não tem nem essa paciência de conhecer tão bem, né, o que eles pedem em troca. Normalmente, ele só vai analisar o que tem a oferecer, que é a diversão, que é o prazer, mas eles não conseguem perceber o que pedem em troca, porque às vezes ele tá. É uma nuance muito, muito nebulosa, né? Muito super. Não é superficial, ela é quase imperceptível, tá bom? Aí aqui ele fala sobre videogames e televisão. Então, videogames ou jogos de computador é a paixão entre gerações de jovens. Sim, a minha geração já era uma geração que jogava videogame, né? Eu acho que uma geração antes de mim também, a gente já tem, né? Eu tô com 38, vou fazer 39. Tem uma galera que é um pouquinho mais velha lá, pelos seus 40 e pouco. 45, 40. Não sei se de 50 já é assim, com 50 anos, mas tem uma galera que já nos anos 80 jogava videogame, né? Então, provavelmente essa pessoa tem que ter nascido aí na década de 70. Porque foi nos anos 80 aí que chegou o videogame, né? No meio dos anos 80. Então, isso já é uma paixão já de algum tempo, né? Dos jovens, né? Então, as primeiras gerações de videogame, quem veio já atingiu a idade adulta. E aí a gente tem agora famílias que os pais jogam com os filhos já porque jogavam antes, tá bom? Então vamos lá, os jogos eletrônicos eram executados por primitivos consoles que forneciam um sinal de vídeo ao televisor, era assim que funcionava. Nessa etapa, os videogames eram mero entretenimento. A segunda etapa, né, os videogames começaram a poder ser executados em computadores pessoais, multiplicando as suas possibilidades e aumentando também os riscos, a perda de tempo, o vício e a pirataria. Isso que é legal aqui. Aqui ele não fala só, ele fala de tudo, entendeu? Inclusive da pirataria. E também começaram a aparecer os consoles portáteis, né? Que você pode jogar a qualquer momento, em qualquer lugar. E começou a se utilizar também os videogames como ferramenta educacional. Então, hoje em dia, o videogame ele difere muito do que ele foi criado lá nos anos 80, que foi para mero entretenimento, né? E aí agora a gente também tem o jogo de realidade virtual. Não sei se vocês já fizeram. Nossa, dá um treco. É muito legal. Gente, eu joguei lá em Gramado. Tem um negócio só de realidade virtual. Que era que você cozinhava e picava as coisas. Tem até o vídeo que o meu marido fez. Deu lá. Que uma maluca. Você coloca o óculos e acha que você tá... O óculos e as mãos também de realidade virtual. Eu acho muito legal, mas não sou... Essas coisinhas é muito interessante, mas é aquela coisa, né? Eles acabam, né? Eles acabam saindo do mero entretenimento. E eles acabam estimulando, na verdade, a realidade virtual parece que realmente você está fazendo, mas você não está fazendo, né? E ele acaba explorando elementos não racionais e que não são tão conscientes. E aí isso é um perigo quando a gente fala dos jovens, né? Porque afinal de contas, lembra, eles não estão lá com os conceitos lá formados. Jogos eletrônicos em rede. Então ele fala que, né, que dá pra jogar agora no celular e no tablet. E você nem precisa agora ter o jogo instalado no negócio. Você joga na nuvem, na rede, seja lá o que for, né?
E você pode interagir com múltiplos usuários. Então, isso aumenta a possibilidade de comunicação, mas também aumenta os riscos, né? Lembra que ele falou que o exterior e o interior, né? De fato, na informática, o setor de videogame, ele fatura mais do que os outros setores. E aí ele falou assim, sabendo disso, que dentro da tecnologia, ele é o setor que mais fatura, é uma grave responsabilidade presentear um menor de idade com o jogo, sem você tomar medidas preventivas de orientação e vigilância nessa criança, né? A indústria dos videogames está repleta de interesses. Então, vamos lá. O jogo sem controle leva a vícios e geração de situação de isolamento social em que o virtual adquire uma relevância que não corresponde ao mundo real. Lembra que a parcimônia, né, a prudência é a virtude mais importante para mexer com a tecnologia, né, a informação e a comunicação. Na criança, no adolescente, isso ainda não tá... a prudência, ela é uma virtude que ainda está em formação nessa criança, tá? Também é normal selecionar os videogames e propor... Então, vamos lá. O que né... Lembra que a proposta aqui vamos lá, pense no que você está fazendo. Então, é normal você ver os videogames que seu filho joga, selecioná-los, colocar o horário que ele vai jogar e que vários membros da família possam participar disso. Ele não vai ter um computador no quarto dele isolado para que ele jogue quando ele quiser e sem supervisão nenhuma. Lembre-se sempre disso. Isso tem que ficar muito claro, tá? A proibição não servirá de nada. Se uma alternativa concreta não for sugerida. Pode-se trocar o consumo de televisão por jogos em família, substituir a utilização individual do videogame por jogos nos quais os outros irmãos possam participar, e etc. Então, tá usando isso, mas tem que inserir dentro do contexto, desses contextos, entendeu? Precisa transformar, né? E aí ele também fala que é importante mencionar que esses jogos também, podem ser jogos de aposta e dos jogos de azar eletrônico, porque isso também existe, muito adulto acaba sendo viciado nisso. Outra coisa é que esses jogos também você pode comprar coisas dentro desses jogos, e isso faz com que a criança, ela fique o tempo inteiro te pedindo essas coisas de aniversário. O que você quer? Eu quero que você me dê a vidinha de não sei o que. Eu já vi, isso muito. Gamificação da educação. Gamificação. Nova linha pedagógica, né? Convida a aprendizagem, estimulando o estudante a atingir metas, objetivos, vidas ou pontos. É a aprendizagem num tabuleiro de pontuação, tá? Então, assim, jogar pode ser um meio de aprender, mas o que acontece, né? O jogo produz um alto nível de estímulo no jogador, que ele fica hipermotivado. A aprendizagem, nesse estado, ela produz uma hipermotivação. Só que na vida real, se essa criança tiver de realizar uma tarefa que não seja especialmente motivada, ou que aborreça, ou que ela não esteja especialmente motivada ou que a aborreça, ela não vai fazer. Entendeu? Então, o jovem não poderá realizar esse esforço se não tiver desenvolvido suficientemente a virtude da fortaleza. Então, qual é o problema de você usar jogos o tempo inteiro, essa gamificação? É porque, normalmente, jogos te deixam super, hiper motivados, e aí, na aprendizagem normal, né, na vida real, você não... ela vai ter tarefas que ela não vai estar hiper motivada, porque nem tudo é um jogo. Então, isso pode fazer com que ela não queira fazer as atividades, porque ela sempre tem que estar hiper motivada. E aí, a gente precisa também desenvolver a virtude da fortaleza, e a virtude da fortaleza é saber sofrer, né? E se você está hiper motivado, você não está sofrendo.
E se você não está sofrendo, você não está vivendo, efetivamente. Sofrendo, gente, não é se flagelando. Mas as coisas, elas incomodam. Aprender é algo que te gera desconforto, porque você sai daquela zona comum, confortável onde você estava, para poder fazer a assimilação de uma nova habilidade, né? Então, isso faz com que você abandone o que você conhecia, receba o novo, tenha que fazer. Volte ao que você tinha anteriormente, pegue o novo e tenha que transformar esse conteúdo. Cara, isso dá muito trabalho. Parece simples quando a gente aprende algo, mas não é não, tá? Então, vamos lá. A gamificação na educação não deve dominar o processo de atividade, mas deve ser combinada com outras possibilidades, né? Então, didáticas para tablets baseadas na gamificação pode facilitar a aprendizagem, mas pode ser prejudiciais se algumas medidas corretivas para educar as virtudes pessoais não forem adotadas, tá bom? Antes de se adquirir um videogame, é preciso ter informação suficiente, comprovar se proporciona ao jovem o que era esperado, tá? Então, vamos lá. Ele fala aqui do jogo do RPG, e ele fala que ele não quer criminalizar, mas que ele acha importante falar sobre os riscos, né? Então, tem um perfil psicológico que não corresponde à realidade, né? Então, a criança, ela precisa ser capaz de separar a realidade da ficção. Caso contrário, ela terá horas dedicadas a esse jogo e ela se apropriará de um papel sugerido pelo videogame. Isso pode ter uma confusão na personalidade dela. Em casos extremos, tem que entrar com intervenção psicológica e psiquiatra. Isso é verdade, tá? Tem jovens que eles ficam tão fissurados nesses avatares que eles têm, que querendo ou não é, né? O RPG, ele traz isso, mas hoje em dia não é RPG que se joga, mas seria algo assim que tem um avatar e que você vai dando uma personalidade para esse avatar, que assim, a pessoa, ela se relaciona com o avatar, né? E é um avatar de um relacionando com o avatar do outro. Gente, é uma loucura, é surreal. Pesquisa um pouco para vocês entenderem isso. Aviso. Aviso aos navegantes, né? Então, os videogames, nos videogames é de tudo. Coisas magníficas e horríveis, e mais horríveis do que se pensa, tá? E aí, por último, ele fala aqui das Smart TVs, que abrem uma porta para televisão interativa, que também tem que ser tomado cuidado. Eu já atendi crianças que eram viciadas em Smart TV no YouTube, viciadas, pequenininhos, tá? Classificação dos videogames. Então, existe uma classificação, né, de jogos e idades recomendadas. E aí, aqui ele fala que do mesmo jeito que os conteúdos, né, também tem classificação livre, 10, 12 anos. E normalmente essas classificações, elas são feitas por sexos, droga, violência, né? E aí, eles vão classificar quem regulamenta isso é um órgão, né? Pela frequência, relevância e contexto da importância dos tais elementos, sexo, drogas e violências, tá bom? O que acontece? É bom você não só ir por essa classificação, porque nem sempre essa classificação, ela é adequada, porque essa classificação é por uma frequência que não tem sentido nenhum. Tem uma série, nossa, já faz meia hora que eu tô falando aqui, Senhor amada, que eu assisto, que eu já assisti, porque eu já terminei, a Downton Abbey. E eu acho que quando você vê a classificação dela é 16 anos, porque fala violência, drogas e sexo. Gente, não tem nada na série. Nada mesmo que passe qualquer coisa desse tipo. Não tem violência, né? Até quando eles falam sobre a guerra, né? Que eles passam o período na Primeira Guerra Mundial, ainda assim não é nada horroroso, assim, é muito tranquilo. Não que eu acho que o seu filho de 6 anos de idade tenha que assistir uma, porque ele não vai entender a história, o contexto e tudo. Mas assim, é pra 16 anos porque eu falei, nossa, gente, mas que você nem droga fala.
Nem, é vinho, às vezes, que eles tomam no jantar e tudo, faz parte lá do contexto. Certo? Bom, lemos o segundo e o terceiro capítulo. Lembra pra vocês, eu achei muito interessante justamente essa parte que eles vão colocando, que ele vai ensinando até pra vocês verem, né, como funciona. Então, assim, a classificação não vai só pela classificação livre. Leia a história, o enredo, tudo aquilo que tem esse conteúdo pra você entender o que seu filho tá assistindo, tá certo? Bom, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Deixa aqui seu comentário, né? Qual é a dúvida? Um comentário que você tenha. Como é que tá a relação aí com a tecnologia? Se vocês sabiam disso tudo que o livro tá falando. É muito importante vocês conversarem aqui comigo pra eu entender, né? Como é que está sendo pra vocês essa leitura, tá bom? Beijinho e tchau!